Eu o convido que você abra a sua Bíblia no Salmo 51. Nós iremos ler os 2 primeiros versículos deste Salmo, e eu vou dizer por quê. E meditaremos na mensagem diagnosticando a doença e encontrando a cura. Salmo 51. Desde o século VI, este salmo tem sido conhecido por sua palavra inicial em latim, miserere, que significa tem misericórdia. Tradicionalmente, juntamente com o Salmo 6, 32, 38, 102, 130 e 143, o Salmo 51 é um dos 7 salmos penitenciais, ou seja, salmos de arrependimento. Durante séculos, este salmo tem sido modelo de oração pelo perdão dos pecados. Por meio dele, os crentes têm sido consolados pelo fato de que, assim como os pecados de Davi foram perdoados, os nossos também podem ser. A mensagem deste salmo é que o mais vil pecador pode apelar a Deus por perdão, por restauração e pela retomada de uma vida alegre de serviço, se ele se aproximar de Deus com um espírito quebrantado e tendo seu apelo baseado na graça e na misericórdia do Senhor. Esta ideia principal do Salmo é sustentada pelos seguintes tópicos que compõem este Salmo. Primeiro, clamor por misericórdia, versículo 1 e 2. Em segundo lugar, confissão de pecado, versículo 3 ao 6. Em terceiro, nós temos oração por perdão, versículo 7 ao 12. E o quarto tópico, há um coração agradecido. Davi agradece ao Senhor, isso vai do versículo 13 ao 17. E por fim, no quinto tópico, você tem uma oração por Sião. Esse salmo pode ser tratado de algumas maneiras. A primeira maneira, e a mais convencional, é uma maneira panorâmica, mostrando a relação das partes deste salmo e de como elas sustentam a ideia principal. E há uma outra forma, quando nós optamos por tratar deste salmo de uma maneira mais detalhada, por conta da riqueza e profundidade do seu ensino, é possível que nós consideremos as partes, cada tópico, de forma mais específica, mais detalhada. E eu vou ficar com esta última opção. Hoje, portanto, nós vamos expor apenas o primeiro tópico, o primeiro ponto deste salmo, que é um clamor por misericórdia, e que está no versículo 1 e 2. Portanto, acompanhe a leitura destes 2 versículos. Depois você terá a oportunidade de ler o salmo inteiro e meditar em suas outras partes, em seus outros tópicos. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Oremos. Ó Pai, rogamos humildemente no nome de Jesus Cristo a iluminação do Teu Santo Espírito, a fim de que entendamos os significados das principais palavras que Davi usou nesses 2 versículos, a fim de expressar a profundidade de seu pecado e a necessidade de sua graça ainda mais profunda. E ao considerarmos esses termos que expressam o pecado abundante e a necessidade de misericórdia superabundante, possamos ver, à luz da redenção que há em Cristo Jesus, a misericórdia e graça
superabundantes. Ó Pai, rogamos que o Senhor nos faça ver a nossa miséria diante da Tua santidade e também lembrarmos de tamanha salvação que temos em Cristo Jesus, para que haja consolo em nossos corações, para que haja atenção naquilo que nós devemos fazer, a fim de não perdermos a comunhão contigo, a fim de não pecarmos, e para que haja também a pregação do teu santo evangelho àqueles que ainda não te conhecem e que podem estar agora escutando esta exposição. Tenha misericórdia de nós, somos os teus servos e queremos ouvir a tua voz. Humildemente pedimos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Há algum tempo eu estava cortando o cabelo, bons tempos aqueles, e o cabeleireiro era bom de papo, e tão bom de papo que ele me contava de uma forma inacreditavelmente divertida o dia em que ele foi alvejado por uma bala perdida. Então perceba aí o quão bom de papo ele era, né? A ponto de você achar divertido uma história dessa. Sim, eu estava cortando o cabelo na Zona Leste, no bairro em que eu fui criado. E ele tirou uma moral desta história, depois de ter me contado que tinha sido atingido por um tiro. E a moral da história era: eu vivia como um irresponsável, não tinha medo de morrer, mas quando estive à beira da morte, eu comecei a valorizar a vida. A lição é boa, mas eu achei que deveria falar alguma coisa para aquele rapaz, para aquele homem. Então, quando ele terminou, eu disse a ele: você não deveria ter medo da morte, mas sim do que vem depois de você morrer. Ele ficou um tanto chocado, e eu continuei e parafraseei Mateus capítulo 10, versículo 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma, como também o corpo. Vivemos em um período delicado, corremos o risco de termos a nossa saúde debilitada e de até mesmo irmos a óbito por conta desta pandemia que nos cerca. Devemos sim tomar os cuidados necessários, mas existe uma doença inigualavelmente maior, que conduz a uma morte imensuravelmente pior. E nestes 2 versículos, Davi faz um diagnóstico dessa doença. E por inferência, aponta para a cura que nos livra de tão grande morte. Este, como nós vimos logo no início, no primeiro versículo, que está em itálico, é um salmo de Davi. Um salmo de Davi quando o profeta Natã veio ter com ele depois de haver ele possuído Batseba. E você conhece essa história, ou imagino que você conheça. Mas mesmo assim eu quero relembrar e talvez contar pela primeira vez para alguns. Lá no livro de 2 Samuel, capítulo 11, do versículo 1 ao 5, nós vemos o adultério de Davi. E eu vou resumir. Nós sabemos que ele contemplou, que ele cobiçou uma mulher chamada Batseba, que estava tomando banho. Ele a viu de sua sacada real. E ele não somente contemplou e cobiçou, mas ele tomou aquela mulher que era casada para si. E ela engravidou. E ele então procurou esconder o seu pecado do povo, do marido daquela mulher. E Davi tentou por diversas vezes ocultar o seu pecado.
nós encontramos pelo menos 3 tentativas nos versículos 8, 13 e 15 de 2 Samuel 11. E quando ele viu que não poderia esconder o seu pecado, ele então tratou de matar Urias, o marido de Betseba, colocando-o na linha de frente, no seu exército, na infantaria, para que ficasse só a um sinal de seu comandante e então morresse. Parecia que agora estava tudo bem, parecia que o seu pecado havia sido ocultado, até que Deus envia Natã, o profeta, que conta a ele uma história de um homem muito rico, que tinha muitas ovelhas em seu rebanho, e de um homem pobre, que tinha apenas uma ovelha e a tratava como se fosse da família. E este homem rico, quando recebeu os seus convidados, ao invés de matar um animal de seus rebanhos para oferecer aos seus convidados, ele matou o animal daquele pobre. A ira de Davi se acendeu. Ele percebeu a tamanha injustiça daquele homem e declarou que aquele homem deveria morrer. Natã então reverteu a história e diz: você é o homem. E mostrou que aquela era na verdade uma história, uma alegoria que representava o pecado de Davi, que tinha se apossado da mulher de Urias. Davi então fica chocado, o Espírito Santo começa a trabalhar em seu coração, e ele é tomado por um profundo arrependimento por conta de seus pecados. E aqui no Salmo 51, nós temos a declaração de um homem contrito e arrependido diante de um Deus santo, mas misericordioso. E em sua confissão, inspirado pelo Espírito Santo, Davi faz um diagnóstico de seu próprio pecado. No entanto, esse diagnóstico é aplicável a todos nós. Afinal, como Calvino afirma, os salmos são a anatomia da alma. Ele mostra não somente quem é o salmista, mas quem somos. De modo que esse diagnóstico que Davi irá fazer não é só o diagnóstico dele, mas o nosso. Observe as seguintes palavras e como Davi irá usá-las para definir o seu pecado. Primeiro, ele usa a palavra transgressões. Apaga, finalzinho do versículo 1, apaga as minhas transgressões. Depois, lava-me completamente da minha iniquidade. Por fim, purifica-me do meu pecado. Comecemos por transgressões. O que é transgressão? Na língua portuguesa, é ato ou efeito de transgredir, de cometer uma infração, violação, ação de ultrapassar, atravessar. No entanto, a palavra hebraica, peshahá, significa apartar-se, rebelar-se, ou até mesmo revoltar-se. Esta mesma palavra aparece em outros textos com traduções diferentes e que endossam este significado que eu estou te dando. Lá em 1 Reis, capítulo 12, versículo 19, a palavra peshahá aparece aqui, mas não está traduzida como transgressão. O versículo, lá em 1 Reis 12, 19, diz: assim Israel se mantém rebelado contra a casa de Davi até ao dia de hoje. A palavra aqui hebraica é traduzida como rebelado. Isaías capítulo 1, versículo 2: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Olha a palavra hebraica aqui, traduzida como revoltados. E por fim, Jó 34, versículo 37, pois ao seu pecado acrescenta rebelião entre nós com desprezo. A palavra agora aparece, mas é traduzida como rebelião. Então, transgressões tem a ver com
rebelião, tem a ver com revolta. E alguns associavam a imagem de um rei subordinado a um imperador que quebrava os laços e então se revoltava contra este imperador. E Davi entende que o seu pecado começou com um ato de transgressão, com um ato de rebeldia, com um ato de revolta em relação a Deus. Em que sentido Davi havia se rebelado contra Deus? Lembre-se, Deus, em sua autoridade, outorgou ao seu povo mandamentos. Os mandamentos de Deus têm como base a sua autoridade. O Senhor disse ao povo de Israel, lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 1 ao 2, no prólogo dos mandamentos: obedeçam-me, porque eu sou o Senhor teu Deus, que os tirou da terra de servidão no Egito. Eu sou o Deus de vocês, eu sou o libertador de vocês, portanto obedeçam. Após Deus dizer quem é e arrogar autoridade para si, Ele ordena e institui os 10 mandamentos. De modo que quando transgredimos a lei do soberano, estamos assumindo um ato de rebeldia e de revolta contra Ele. Se o desobedecemos, se quebramos a sua lei, estamos nos rebelando contra o autor dela. E como Davi havia quebrado a lei? Bem, Davi havia adulterado, Davi havia indiretamente matado, dado falso testemunho, ele havia cobiçado. É fato, é óbvio que ele havia quebrado a lei de Deus e obviamente tinha também se rebelado contra o Senhor. Ele havia se afastado, se rebelado, quando ele quebrou os mandamentos. Apaga as minhas transgressões. E em seguida, Davi, fala de iniquidades. Lava-me das minhas iniquidades. Parece haver aqui um processo. Tudo começa com um ato de rebelião, de revolta, em quebrar, em desconsiderar os mandamentos do Senhor. E depois da transgressão vem a iniquidade. E o que é iniquidade? No português, significa injustiça, corrupção, perversidade, falta de equidade. Ok, mas a palavra hebraica, Havon, significa literalmente curvatura. Eis o que é iniquidade, é uma curvatura. E pode ser entendido como uma inclinação pecaminosa na mente. Afinal, às vezes que a palavra correspondente do hebraico no grego aparece lá no Novo Testamento, a ideia de iniquidade está associada à mente, a uma mente curvada, a uma mente inclinada ao mal. Tem a ver com os pensamentos impuros, com os propósitos vergonhosos. E Davi ainda sustenta que esta iniquidade havia nascido com ele. Observe o versículo 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Aqui nós temos aquilo que os teólogos denominam como sendo o pecado original, que é a inclinação mental, é a disposição do coração para o pecado. Davi está dizendo, eu transgredi, eu quebrei a lei do Senhor, isso foi um ato de revolta, de rebelião, e quando eu fiz isso, quando eu me desviei do padrão de Deus expresso em sua lei, eu voltei para as minhas inclinações pecaminosas que estão enraizadas em meu coração. É assim que começa todo o pecado. Nos afastamos do padrão expresso na lei de Deus, e quando fazemos isso, cometemos um ato de rebelião e de revolta contra o soberano, e então nos voltamos para nós mesmos, para as nossas inclinações pecaminosas. Depois de falar de transgressão, depois de falar sobre iniquidade, Davi finalmente chega à expressão pecado. Purifica-me do meu pecado. E o que é pecado? A mesma palavra hebraica, hatahá, que aparece aqui, aparece também em Juízes. No capítulo 20, versículo 16,
quando nós lemos que havia homens que atiravam com a funda uma pedra num cabelo e não erravam. Interessante, né? Eram muito bons. Atiravam num cabelo uma pedra com uma funda e não erravam. A palavra hebraica que no Salmo é traduzida como pecado, ela aparece aqui e é traduzida como erravam. A palavra literalmente, ou melhor, o sentido literal desta palavra hebraica é errar o alvo. Pecado significa que errar o alvo. Observe o processo. Tudo começou com um ato de rebelião, de quebra da lei. Davi então se voltou à sua iniquidade, aos seus pensamentos pecaminosos, e consequentemente ele pecou, ele errou o alvo, o propósito de Deus para todo o homem. Eis aqui um diagnóstico de uma doença. Davi havia transgredido a lei de Deus, havia se rebelado, quebrado os laços, se voltado para seus pensamentos pecaminosos, se curvou para o mal e, consequentemente, errou o alvo. Mas depois de fazer um diagnóstico claro de seu pecado, que, como eu disse, é aplicável a todos nós, depois de fazer esse diagnóstico dessa doença devastadora, qual seria o próximo passo de Davi? Ele assume a culpa. Tem doente que depois de receber um diagnóstico, ele diz, mas eu não fiz nada para isso, eu me cuidei, e às vezes não se cuidou. E ele arruma desculpas, ele não quer assumir a culpa, ele não quer ter que fazer alguma coisa. Então ele busca justificativas, mas não é o que Davi faz. Nós vimos as palavras que ele usa para definir o seu pecado, mas agora vejamos os pronomes possessivos. Ele diz, minhas transgressões, minha iniquidade, meu pecado. Davi não se desculpa, ele não produz pretextos, ele não se justifica, ele não muda de assunto, antes ele assume, ele diz, minhas transgressões, minha iniquidade, meu pecado, eu tenho culpa, eu pequei diante do Senhor, eu me declaro culpado. Ele não se esquiva de sua responsabilidade. Eis aqui marcas de um verdadeiro arrependimento. Ele sabe exatamente o que aconteceu com ele. E ele assume atos de rebelião, atos de iniquidade. Ele assume a responsabilidade por ter errado o alvo. E o que faz com que Davi tenha essa compreensão tão clara de seu pecado, e em seguida assuma a sua culpa? É porque Davi tinha essa visão de si mesmo, porque estava diante de Deus. Olha o que diz o início do versículo 1. Compadece-te de mim, ó Deus. Ele está diante de Deus. E diante de Deus, ele vê o quão pecador ele é, face à santidade e à glória do Senhor. Na presença do sol da justiça, as trevas são dissipadas e o pecado é revelado. Davi não foi o único, isso aconteceu com Isaías. Isaías viu o Senhor no alto e sublime trono e declarou: ai de mim, porque estou perdido, porque diante dele, de sua santidade majestosa, eu sei que sou pecador, sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram um rei. Isso aconteceu também com Pedro, lá em Lucas capítulo 5, versículo 8. Diante do poder miraculoso de Jesus Cristo,
Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Diante da majestade, da glória e da santidade de Deus, homens reconhecem quem são. Pecadores, vis, desprezíveis. Meu caro, talvez em comparação com outras pessoas você diga: mas eu não sou tão ruim assim, eu não sou tão pecador, afinal fulano fez isso, fez aquilo outro, eu sou um santo perto dele. Mas as pessoas não são padrões, o padrão é o próprio Deus. Ele é o padrão de santidade absoluta, e diante dele, quem pode dizer que é justo e puro? Diante de Deus, nos damos conta de quem somos. Davi faz um diagnóstico de seu pecado, Davi assume a culpa, porque estava na presença de Deus. E o que está faltando? Ou seja, se você sabe exatamente o processo de uma doença que toma o seu corpo, se você já assumiu a sua responsabilidade, o que te falta? A cura. Afinal, se você sabe de tudo isso e não tem uma solução para o seu problema, você definharia em depressão. Mas o salmista não para aí. Aquele que fez um diagnóstico de seu pecado, orientado pelo Espírito Santo, aquele que assumiu a culpa, por inferência, aponta para a cura, para a solução. Davi faz um diagnóstico do seu pecado, Davi assume a culpa e Davi identifica a cura. Para Davi, sua rebelião, sua transgressão era uma dívida. Ele diz: apaga. Quem deve apagar? Quem pode apagar as transgressões de Davi? Deus. Então ele recorre a Deus, o Deus que é o padrão de santidade, o Deus que faz com que ele perceba quem ele é este Deus também que traz a solução para os nossos pecados. E Davi reconhece isso e diz: apaga as minhas transgressões. A palavra hebraica aqui traduzida como apaga era empregada para referir-se ao ato de apagar escritos e até mesmo uma dívida. Antigamente tinha muito isso, não é? Teu pai ou você mesmo ia a uma mercearia e não tinha dinheiro para pagar ali, você pedia para a pessoa deixar no caderninho, numa caderneta, anotado. Depois você voltava lá e pagava, e ele então apagava o seu nome, riscava. Essa é a ideia. Apaga as minhas transgressões. O salmista encarava seus atos de rebelião, de desobediência à lei, como uma dívida. Eu quebrei a sua lei, eu estou em dívida. Apaga, Senhor, as minhas transgressões. Para Davi, sua rebelião, suas transgressões eram dívidas. Para Davi, sua inclinação pecaminosa, sua iniquidade era uma imundícia. Lava-me completamente da minha iniquidade. Há duas palavras no hebraico para lavar. A primeira nos fala de um lavar superficial. Poderia ser empregada num contexto de tirar o pó da roupa. A segunda palavra era aplicada no lavar de uma sujeira profunda, impregnada. A imagem aqui é daquelas mulheres à beira do rio que pegava a roupa, esfregava, batia na pedra, ensaboava. Talvez eu tenha errado aí a ordem, mas o ponto é que elas se esforçavam para tirar aquela sujeira. Dessas duas palavras, qual será que Davi usa aqui? Você deve ter entendido. Para Davi, seu pecado era como uma terrível doença que o deformava. Por isso ele usa a expressão, o verbo purifica-me. A palavra hebraica aqui traduzida como purifica-me era usada no Antigo Testamento para referir-se ao ato de purificação de alguém com suspeita de lepra.
quando essa pessoa era curada, ela oferecia sacrifícios, ela se apresentava ao sacerdote e oferecia sacrifícios, então ela era purificada. Em outros textos, a Bíblia de fato compara o pecado a uma doença. Por exemplo, Isaías, capítulo 1, versículo 4 ao 6, nós lemos: ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Por que haveis de andar feridos? Por que haveis ainda de ser feridos? Visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A imagem aqui de uma pessoa totalmente coberta de feridas, da cabeça às plantas do pé, é uma imagem de pecado. Um pecado que se espalha pelo corpo como uma lepra e corrói. E Davi parece entender isso. Por isso ele diz: Senhor, purifica-me do meu pecado, desta doença maligna. A boa parte de vocês que me ouvem, a maioria das pessoas que estão me ouvindo, creio eu, tenho razões para acreditar assim, são de pessoas crentes. E o que você ouviu até agora são afirmações que compõem uma mensagem que faz com que você lembre de que, apesar de seus pecados, a graça te resgatou. A despeito das suas transgressões, um preço, ou melhor, a despeito de suas transgressões, Cristo pagou a sua dívida, pagou o preço do seu pecado, das suas transgressões. A despeito da sua iniquidade, Ele te lavou com o seu sangue. E quanto ao seu pecado, aquela lepra maligna que tomava conta do seu ser, Cristo te purificou. E tudo isso Ele fez, não com ouro, não com prata, não com alguma poção mágica, mas com seu próprio sangue, com a sua vida derramada em seu favor na cruz. Isso te deve consolar, deve te lembrar que você está seguro, e a certeza da salvação é o antídoto para o veneno da ansiedade e do pânico face à adversidade, face aos tempos que nós estamos passando. Porque Ele nos salvou, sabemos que o sofrimento do tempo presente não tem como se comparar com a glória que há de ser revelada. Ele nos resgatou, Ele se apresentou a nós como a cura para a nossa terrível doença. Ele nos purificou de nosso pecado, nos lavou de nossas iniquidades, pagou o preço das nossas transgressões. Isso deve te dar esperança, consolo, deve alimentar gratidão em seu coração. Mas isso também te traz algumas responsabilidades. Além do consolo, esta mensagem nos lembra dos nossos deveres. Vimos que a transgressão é um ato de rebelião contra Deus e de desobediência contra a lei do Senhor. Portanto, ao contrário de transgredir, de quebrar a lei do Senhor, vive em comunhão com Deus. Não se aparte dele, não quebre os laços. Antes, viva em comunhão com o Senhor. E como que você faz isso? Obedecendo os preceitos dele, a lei dele. Você não está debaixo da lei no que se refere à condenação, mas a lei te serve de padrão para que você viva a fim de glorificar a Deus, a fim de demonstrar a gratidão por tamanha salvação que você recebeu em Cristo Jesus. É por isso que o apóstolo João
em sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 4 ao 6, nos diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Qual é o segredo para não pecar, para não quebrar a lei do Senhor? É viver nele, é ter comunhão com ele. E você tem meios de graça para fazer a manutenção desta comunhão. A oração, a leitura da palavra, a meditação em oração, a comunhão com seus irmãos, a pregação da palavra, os sacramentos, são meios que Deus usa para fortalecer a nossa fé e o nosso anseio por termos comunhão com Ele, a fim de não quebrarmos a lei, a fim de não nos rebelarmos contra Ele. Vimos que a iniquidade é curvatura do coração, a inclinação ao pecado. Portanto, guarde seu coração contra a inclinação para o mal. Não deixe a sua mente ser tomada por pensamentos maus e pecaminosos. Antes, encha a tua mente de tudo aquilo que é bom, respeitável, de tudo aquilo que tem algum louvor. Administre seu tempo, suas finanças, mas não se esqueça de administrar a sua mente. Não deixe que pensamentos pecaminosos tomem conta dela, para que você não cometa iniquidade. Lembre-se da instrução do sábio. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vimos que o pecado é errar o alvo, portanto medite na lei do Senhor para não pecar. Faça isso dia e noite para que você seja bem-sucedido. Afinal, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e noite, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros, cujas folhas não murcham e que dá o fruto no tempo certo, e tudo o que fizer será bem-sucedido. Talvez você, diferentemente deste primeiro público que está me ouvindo, não seja alguém que ainda se encontrou com Cristo Jesus. Então me volto para você. Meu amigo, eu quero ser sincero, muito sincero com você, por amor à sua alma. O seu maior problema não é financeiro. O seu principal receio não deveria ser contrair a Covid-19. Esse não é o grande problema da sua vida. O seu maior medo não deveria ser a morte física. Afinal, existe um problema maior, um receio maior, um medo imensuravelmente maior, que é morrer em sua transgressão, iniquidade e pecado. Sim, você é um transgressor da lei de Deus. É fato de que você quebra a lei do Senhor. Talvez você diga: pastor, mas eu nunca adulterei. Mas Jesus diz que aquele que cobiçar uma mulher que não é sua, em sua mente, em seu coração, já cometeu adultério com ela. Eu nunca matei, mas se você odiou alguém e o matou em seu coração, você cometeu um homicídio. Sim, você é um transgressor. Você está em rebeldia. Sim, a sua mente é iníqua. Você tem cometido iniquidade. Você é um pecador, você tem errado o alvo. E você carece da graça e da glória de Deus. Mas veja, isso não é o fim. Há uma solução. Há um remédio. Há uma cura para essa terrível doença. A consciência de seu pecado, de que você é um transgressor, de que você é um iníquo, de que você é um pecador, deve conduzi-lo à necessidade de um Salvador.
E este Salvador, que apaga transgressões, que lava-nos da nossa iniquidade e nos purifica de nossos pecados, é Cristo Jesus. A transgressão é uma dívida, mas Jesus pagou o preço. Nós lemos: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Jesus Cristo cumpriu com a lei, pagou o preço, está pago. A inclinação para o pecado é suja, mas Cristo nos lavou de toda iniquidade. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Agora observe: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. É Ele que te limpa e que te lava de toda iniquidade, de todo pecado. Ele tem poder de te libertar, não importa qual é o seu pecado. O pecado é como uma doença, é como uma lepra maligna que se estende, se espalha por todo o ser. Mas é Ele que te purifica de todo o pecado. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nós o reputávamos por... Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É Ele que nos cura desta lepra maldita e maligna que é o pecado. Esta é a mensagem da cruz. É a mensagem que Cristo morreu para salvar os seus eleitos, pagando, lavando e purificando-os, para que tivéssemos então vida abundante, vida eterna. De modo que todos aqueles que se arrependeram de seus pecados, que se voltaram para Deus e que encontraram nele redenção, remissão, lavar, purificar. Aqueles que se entregaram a Cristo Jesus podem dizer: por uma vida que não vivi, por uma morte que não morri, na vida de Cristo, na morte de Cristo, descansará minha alma para sempre. E se você tem Cristo Jesus, você não precisa temer a morte, porque você já tem a vida eterna garantida